Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui começando mais uma live da Anaí Agropecuária Bovina, que é uma extensão da Anaí Ambiental Agro. E hoje nós vamos falar especificamente... Oi, Amanda! Vamos falar especificamente do metabolismo em vacas leiteiras. Então fica com a gente, vem entender aqui um pouquinho qual a importância, tá? Da categorização dos alimentos na nutrição dessas vacas, a importância do bem-estar, tá? E a importância também, aqui eu coloquei 3 pontos, né? Peraí, só um minutinho, né? Que eu escrevo aqui, tem hora que eu acabo esquecendo. Nós vamos falar aí sobre o bem-estar, as doenças metabólicas, tá? Então eu vou começar aqui. Olá, mini gado! E é muito interessante isso, principalmente aqui pro Rio, né? Que fica difícil, criações grandes. Então aí trabalhar com mini gado pra gente é bem interessante aqui no município do Rio de Janeiro. Olá, César, tudo bem? Então, nós vamos falar aqui rapidamente hoje, né? Porque assim, eu tô fazendo lives mais curtinhas, porque o pessoal cansa também, né? Aqui, como a composição da dieta, ela pode afetar aí a produção de leite, né? Então, a gente já sabe que nós temos lá o período, né, do pré-parto, né? Então, quando as vacas estão secas, né, até o período ali que elas vão parir. Depois nós temos o início da lactação, temos o meio da lactação e o final da lactação. Então, em cada período desses, é importante a gente ter uma alimentação adequada, né, a cada período e também categoria de idade de animais, né? Então, a alimentação aí das primíparas, a gente vai ver mais à frente que não deve ser realizada junto. Quer participar ao vivo aqui? Lá pro finalzinho eu te chamo, tá? Aí, ou então a gente marca uma live junto, né? Porque eu preciso trazer aqui esse ponto que eu falei hoje. E aí a gente conversa ou hoje, no finalzinho, ou uma live nós dois juntos. Tá certo, ô César? Aí, o que acontece, né? A gente não pode colocar novilhas ali que acabaram de parir são primíparas, junto com as multíparas, porque a gente sabe que tem aquele problema lá da competição, né? A gente sabe que tem aquele problema de os animais mais velhos, eles competem com mais novos e os mais novos acabam não conseguindo se alimentar adequadamente. Então, começando aqui, olá, Estância, Aldeia das Águas. Então, gente, diz aí de onde vocês são, né? A gente aqui presta serviço aí para o Brasil inteiro, mas mais especificamente vamos trabalhar, né, as regiões sul e sudeste, tá? Então, como que a dieta pode afetar aí a composição do leite, né? Então, a formulação, ela precisa ser adequada, principalmente aí para as vacas de leite, de acordo com o período que esse animal está, tá? Essas dietas, elas devem ser realizadas por profissionais capacitados ou cursos, né? Cursos livres ou uma pós-graduação ou cursos de capacitação, mas precisa ter ali um curso específico, tá? Para que o profissional não faça besteira. Por exemplo, dar excesso de concentrado no final de lactação, tá? Que nós vamos ver qual o impacto aí que isso causa, né? Então precisa fazer um curso para saber que tipo de alimentação dá em cada momento. E também, olá, Cipriane. E também a gente precisa aí entender, né, a importância de cada período do animal e também da idade, né? Bezerra, novilha, vacas, primíparas, multíparas, tá? A alimentação, ela precisa ser adequada a cada estágio do animal, né? Então, vamos lá. Quando a gente adequa essa alimentação, o que acontece?
a gente vai ter, né, se a dieta estiver ali altamente balanceada, corretamente balanceada, a gente vai ter uma maior produção de leite, uma produção de leite adequada, tá? Ali que expressa o máximo da capacidade genética, do potencial genético daquele animal, daquela vaca, tá? Ou daquela novilha ali que acabou de parir e a gente chama de primípara, certo? Então vamos lá. Por que que eu escolhi o tema alimentação, nutrição? Porque esse, né, para quem viu os nossos stories, a alimentação ela impacta de 30% até 70% do custo total dentro de uma propriedade. Então, olá, Diego. Então, é assim um custo muito alto, de 30% a 70% do custo total da sua fazenda vai ser destinado para nutrição, né? Então, a gente precisa ver um retorno aí no tanque, certo? Que é isso que o produtor deseja, né? Ninguém tá ali para ficar vendo a vaca bonitinha, se alimentando com a melhor comida, né? E não dar um retorno, certo? Então, vamos lá. Agrupamento de animais, tá? E exigências nutricionais. Vamos lá. Já falei com vocês para separar. Quem puder separar, separe. Claro que tem propriedades muito pequenas onde isso não é possível. Mas um médio produtor para um grande produtor já tem condições de separar aí, tá? As vacas, o tipo de alimentação para as que estão secas, as que estão no início, no meio e no final da lactação, tá certo? Então vamos lá. No período seco, é um período onde as exigências nutricionais, elas são bem reduzidas, tá? E elas podem ser supridas aí sem grandes dificuldades. Por quê? É um período em que a vaca está se aproximando do quê? Do parto, não é isso? Então, ela vai a cada dia mais ingerindo menos alimento, porque o bezerro ou a bezerra vai ali crescendo, ocupando espaço dentro dela, né? E ela acaba se alimentando menos. Então, o que que acontece aqui? Durante os 40 primeiros dias, preste atenção nisso, durante os 40 primeiros dias do período seco, as exigências nutricionais elas vão ser supridas aí sem grandes dificuldades, tá? Então, o animal ainda consegue ingerir bastante alimento. E elas podem ser aí alimentadas com o quê? Com volumoso, por quê? Porque ela não está precisando tanto ali de nutriente, porque ela não está produzindo leite, tá? Então, ela vai precisar apenas ali do volumoso de boa qualidade e uma mistura mineral, tá? É o suficiente para elas. Aquelas que estão com score, né, corporal aí, uma condição corporal muito baixinha, né, menor que 3,5, aí podemos entrar com algum tipo de suplementação com concentrado, tá certo? Olá, Rural Leite. Mas aquelas que estão com uma condição corporal com score em torno de 3,5 para cima, tá? É apenas o volumoso aí de boa qualidade, ele e uma mistura mineral é suficiente para manter essa vaca aí, tá? Durante os primeiros 40 dias do período seco, já que ela não está produzindo leite. Já ao final do período seco, onde estamos nos aproximando muito ali do parto, né? Ali as últimas 3 semanas antes do parto, o que vai acontecer? Né? Nessa fase, o feto ali, né? O bezerro que está lá dentro da vaca, né? Chama feto ainda, porque não nasceu, tá? Ele vai estar crescendo muito, tá? E aí a produção de colostro também se inicia na vaca, né? E aí aumenta um pouquinho aí essa exigência nutricional, tá? Então, ao final aí do período seco, a exigência nutricional, ela sobe um pouco, tá? Por causa da produção de colostro. E aí, o que acontece? Junto com esse colostro aí que aumenta, essa exigência de nutrientes que aumenta porque está sendo produzido aquele leite que vai alimentar o bezerro nos primeiros dias de vida,
acontece a queda de quem? No consumo de alimento, porque como ele está crescendo no corpo da vaca, ela está se estressando, né? É um momento diferente para ela está comendo menos, tá? Então, o que vai ser preciso que o produtor faça nesse período finalzinho aí da gestação, tá? 3 últimas semanas. Ele vai precisar aumentar a densidade energética. O que é isso? A quantidade, né, de alimentos ali que fornecem energia para essa vaca, tá? Então, energéticos, proteicos e minerais. Proteico porque o leite é proteína, né? Basicamente água e proteína. Então, a proteína ali para a produção do colostro, tá? Densidade energética para a vaca ter energia, né, para produzir o alimento. E os minerais e as vitaminas, tá? Eles precisam ali compor a ração das vacas nessas últimas 3 semanas. Para quê? Para que o colostro seja produzido com uma alta qualidade, tá? Um colostro, por exemplo, que seja produzido ali, né, sem vitamina, sem sais minerais, ele vai ser um colostro deficiente em quê? Em fornecer os anticorpos, né? A chamada ali imunidade passiva. Então, na hora que o bezerro for se alimentar, não vai ter anticorpos, né? Para a vaca passar para o bezerro através do colostro, porque os anticorpos ali, ou aquelas proteínas de defesa, elas são formadas juntamente com vitaminas e proteínas, tá? Então, se a gente não tem vitamina nem proteína, esse colostro ele não é produzido de forma eficiente. Para que é importante saber isso? É importante porque sabendo que lá no início do período seco, você não precisa investir tanto nessa parte aí de energéticos, né, e proteína, você consegue economizar. São aí, ó, gente, é mais de um mês aí que você economiza no quê? Você economiza no concentrado, nas proteínas, porque a vaca vai precisar, se ela estiver bem, né, de condição corporal, ela só vai precisar de um bom pasto, não é isso? Só vai precisar ali de um bom consumo aqui como eu já falei aqui para vocês, de material seco, né? Peraí, deixa eu ver o nome aqui correto, que às vezes eu me atrapalho, eu monto um script aqui para me ajudar, tá? E aí, o que acontece? Peraí que eu já tô lá embaixo. Você vai precisar no início só do quê? De uma grande quantidade ali, tá? De material de volumoso, tá? Por quê? Porque ainda não começou a produção de colostro. Já nas últimas 3 semanas, como já iniciou essa produção do leite ali que o bezerro vai se alimentar nas suas primeiras horas de vida, aí você já precisa entrar, né, aqueles nutrientes que vão participar da formação de anticorpos, né, da formação ali de fornecer um leite com mais energia para o animal, tá certo? Aí que entram as proteínas, os minerais, as vitaminas na ração da vaca, tá certo? E aí você já economiza, né? Sabe que não precisa ficar fornecendo ração lá no início do período seco. É só nas 3 últimas semanas. Aí, seguindo aqui, esse manejo das 3 últimas semanas do período seco, ele vai ter um grande impacto aí na produção de leite, tá? Na reprodução e na saúde da vaca, tá? Durante a futura lactação. Por quê? Porque o colostro, ele precisa ser de boa qualidade para você também ter bezerros e bezerras de excelente qualidade. Então, vamos lá. As vacas que parem magras, tá? Com uma condição corporal abaixo de 3,5, um score abaixo de 3,5, elas não vão ter reservas de energia suficientes para ter um alto pico de lactação. Então, muito cuidado com isso. Vacas magras, e não vai adiantar você querer engordá-las, né, entre aspas, lá no período de lactação, porque não vai dar certo. Você vai entrar numa acidose metabólica, numa cetose, não faça isso, tá?
tem que ser feito, mas de uma forma ali, um acompanhamento com o nutricionista. Não é você pegar e encher lá o coxo, porque não vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Quem quiser testar, testa, mas eu já estou avisando que vai dar ruim. Vacas que parem aí com excesso de condição corporal, score acima de 4, elas são mais propensas, né? O produtor rural consciente, ele sabe disso, né? Mais propensas a apresentarem distúrbios. Distúrbios o quê? Metabólicos, distúrbios no funcionamento ali do organismo, na conversão de alimento em leite, né? E também ali na realização das atividades funcionais de todo o organismo ali, de todo o corpo da vaca, tá? Então, pode levar aqui vacas que parem gordas, pode levar uma baixa produção de leite, perda excessiva da condição corporal após o parto, tá? E uma série de doenças metabólicas aí. Por quê? Por que isso acontece, né? Porque uma vaca ali que ela está gorda, gente, ela vai converter muita gordura em quê? Isso aí é uma coisa mais da zootecnia, tá? Ela vai converter isso aí em ácidos. E esses ácidos, eles vão acidificar o sangue e isso aí, gente, vai levar à acidose, né? E a cetose, que são doenças que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, que vão impactar e muito na produção aí de leite, tá? Vai ter uma baixa muito grande e o animal pode ir a óbito, tá? Então, vamos seguir aqui. Início da lactação. No início da lactação, cerca de 1 a 100 dias do pós-parto, o que nós vamos fazer? Qual tipo de alimentação que nós vamos fornecer? Essa fase é uma fase de alta, né? Que a produção de leite vai subindo. Não é que ela seja alta, ela é crescente, né? Então, ela começa pouquinho ali, vai aumentando, 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 até cerca de 60 dias após o parto e depois começa a cair. Nós temos aos 60 dias o pico de lactação e depois, né, essa produção começa a cair. Olá, Prado, tudo bem? E aí, o que acontece? Nas 3 primeiras semanas aí do pós-parto, tá? São fases críticas para a vaca, porque muitos problemas aí vão ocorrer porque ela tem muitas alterações hormonais, tá certo? E aí o que vai acontecer? Há um aumento na demanda de nutrientes. Claro, se a vaca está produzindo cada dia mais leite e o bezerro está mamando este leite está sendo retirado, né, lá na ordenha, o que vai acontecer? É claro que a exigência por nutrientes vai aumentar, porque o leite ele é formado por proteína e água, basicamente, tá? E a energia também é uma maior demanda, porque para a produção de leite é preciso a conversão, né, do alimento em leite e isso gasta energia. Então, gente, o que vai acontecer aqui, né? Aumenta nesse período inicial aí da lactação, aumenta a demanda, né, a necessidade de nutrientes, tá? Há uma baixa na imunidade da vaca, claro, né? A gente sabe que durante a gestação, mamíferos, eles tendem o quê? A baixar ali a imunidade para evitar uma rejeição ao feto, tá? Então, há uma baixa na imunidade. Tem todo um estresse do parto, né? O período que antecede, o momento ali do nascimento, todas as fases até a expulsão do feto depois da placenta, né? Tudo isso causa um estresse muito grande na vaca. E o próprio início da lactação, né? Então, todos esses fatores aí, eles podem ser agravados se não houver um manejo eficiente, tá? Então, essas vacas aí, como elas estão com uma demanda, um gasto muito alto de energia, uma demanda muito grande aí, né, uma necessidade de produção muito alta, né, crescente de leite, o que vai acontecer? Elas vão precisar receber uma alimentação com uma maior concentração de nutrientes, que tem uma maior concentração de quê? De carboidratos, de energia,
que é o que a gente chama de concentrado, tá? Então é necessário, durante esse início de lactação, até em torno dos 100 dias, quando a produção ainda está muito alta, que o aumento na dose de concentrado, presta bem atenção nisso. Não é no primeiro dia de lactação você fornecer uma quantidade alta de concentrado. Essa quantidade de concentrado, ela tem que ir sendo fornecida, né, aumentada gradativamente, ó, um degrauzinho, cada dia mais, tá? Até você chegar ali no período de concentrado máximo, que é quando? No período que você vai ter o pico da lactação. Porque se você fornecer uma quantidade muito grande de concentrado no primeiro dia da lactação, o que vai acontecer? Você pode levar, tá, o animal a ter aí uma acidificação, tá? Ruminal, acidificação do sangue, e a gente já sabe qual que é o final dessa história, né? Então é necessário que esse aumento dos carboidratos, dos concentrados, seja gradativo nessas primeiras semanas do pós-parto, até você chegar lá, né, aos 60 dias. Agora, se você quiser só durante os 21 dias e depois, né, ir subindo até os 21 dias, pode, mas se você quiser ir subindo gradativo, tá, até cerca de 60 dias, pode também. Aí vai depender, tem que fazer um teste, né? Pergunta para os colegas como que eles fazem, se trabalham com o mesmo tipo de animal que você, e vai adequando a realidade da sua propriedade, vai adequando com o nutricionista que te atende, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Qual que é o principal objetivo aí ao se formular rações, né? Os principais objetivos ao se formular rações em início da lactação é o que? Você maximizar, é você aumentar, né, o pico de lactação. Então, Oi, Yasmin! Quando você vai aumentando essa quantidade de concentrado, é para quê? É para a vaca ter mais energia, né, para produzir mais leite, tá? Então, o que a gente quer nesse período inicial da lactação? A gente quer maximizar o pico de lactação. A gente quer que lá no pico, quando ela produz mais leite, que ela produza muito leite, tá certo? Porque é o período o pico é onde ela produz mais, né? Quanto mais alto for o pico, conforme vai decrescendo ali a produção, né, ao longo da lactação, essa produção ela vai decrescer, mas ela vai decrescer ainda com uma produção de leite considerável, né? Se o pico for muito baixo, quando você chegar lá no final da lactação, a vaca já está produzindo muito pouco, e isso é perda para o produtor, tá certo? E aí, quando você tem essa atitude aí de formular uma ração rica em concentrado, né? Você maximiza esse pico de lactação e você reduz, né, a perda de condição corporal no pós-parto. Então, se você fornece um concentrado de má qualidade ou numa quantidade inadequada para a vaca que está produzindo muito leite, o que vai acontecer é que ela vai consumir mais energia do que armazenar e ela vai produzir cada vez menos leite, o pico da lactação vai ser mais baixo e ela ainda corre o risco de sofrer da febre do leite, que é a falta de cálcio aí, né? E podendo levá-la aí também a óbito, tá certo? Hipocalcemia. Vamos lá. No meio da lactação, o que acontece aí no meio da lactação? O meio da lactação se dá em torno de 100 a 200 dias do pós-parto, e nessa fase aí é onde a vaca atinge o pico de consumo de matéria seca. Então é nesse período que ela consegue restabelecer o consumo, tá, de matéria seca que ela tinha aí antes do período lá do pré-parto, tá certo? Então, a produção de leite aqui, ela continua sendo alta, mas ela já começa a declinar, tá? Então, aí, as exigências dela, né, em energia, em proteína, vitamina, elas são menores do que na fase anterior. Por quê? Porque ela está produzindo menos leite. Então, ela necessita de menos proteína, né? Ela necessita de menos energia. Então, nessa fase, se você não fizer um ajuste na ração e mantiver
né, os nutrientes na mesma quantidade que fornece para uma vaca que está lá no início da lactação, o que acontece é que essa vaca pode ter um aumento, um ganho de score corporal que a faça ficar gorda, tá? E isso aí pode levar a casos de disfunções metabólicas, tá? Então, o ideal aí é que a gente vá reduzindo gradativamente essas exigências nutricionais. Então, concentrado uma ração com uma quantidade menor de energia, de proteína, de carboidratos, né? Olá, Charles, tudo bem? Uma quantidade mais baixa de vitaminas, tá? Do que na fase lá de alta lactação, né? No meio da lactação. Então, a gente tem que fazer esses ajustes para quê? Para reduzir o teor de concentrado, né? Para que as vacas não engordem, já que nessa fase elas vão estar necessitando de menos energia. Mais uma vez, porque elas estão produzindo menos leite, tá? E lá no finalzinho da lactação, o que vai acontecer? O final da lactação já está lá em torno dos 201 a 305 dias do pós-parto. Então, nessa fase aqui, a ingestão de nutrientes, ela é bem maior do que a necessidade da vaca, né? Então, aqui ela já começa a gastar bem menos energia, então ela precisa de bem menos nutrientes, tá certo? Para manter ali as atividades funcionais dela, produção de leite, se alimentar, produção de calor, né, corporal, para ela caminhar, tudo, ela precisa de menos energia, tá? Então, nesse período aqui, se você fornecer um excesso de concentrado, por exemplo, a vaca veio ruim o ano inteiro, aí você fala, o índice corporal dela caiu mais ainda, a bichinha já tá lá no 3, né? E aí você resolve tentar dar uma ajuda aí para esse animal voltar para um índice corporal adequado. Se você fornecer excesso de concentrado nesse período, eu sinto informar que ela não vai, né? Ela não vai se recuperar, porque como a utilização da energia dela está muito baixa, ela vai transformar, né, tudo que ela consumir em gordura, tá? E a gente sabe que a vaca gorda, o que vai acontecer? O índice corporal dela vai ficar adequado? Não, ela vai engordar, o índice corporal vai ficar acima de 4, e aí o que vai acontecer é que ela vai entrar nesse processo aí de acidose, tá certo? Por excesso de concentrado que está sendo fornecido e ela não está conseguindo metabolizar, utilizar aquilo. Então, gente, esse excesso de concentrado no final do período de lactação, ele só vai te fazer perder dinheiro, tá? Além de ele elevar aí os custos da sua produção, ele pode te favorecer a ocorrência de animais mais gordos, né? Então, tudo que a vaca receber, ela vai transformar em massa magra, né? Em músculos. Não, ela vai transformar em gordura. E essa gordura excessiva, ela é um fator aí que vai predispor o animal a ter o quê? Distúrbios metabólicos no pós-parto, tá? E aí eu vou passar isso aqui mais à frente. Vacas primíparas, eu falei lá no início para vocês não colocarem para se alimentar. Eu sei que propriedade pequena isso é difícil, tá? Mas se tiver alguém pelo menos para tomar conta para olhar, é o ideal. Se não puder separar os animais, vacas primíparas em início de lactação, eles são animais aí que não podem ficar junto com as vacas multíparas, porque elas têm a posição hierárquica mais baixa. As vacas mais velhas são as que dominam. Se você deixar as primíparas, né, que eram as novilhas que pariram junto com as vacas multíparas, o que vai acontecer é que elas vão competir por alimento e as vacas, as primíparas, elas só vão conseguir se alimentar depois que as multíparas já comeram, tá? E isso aí acontece o quê?
Isso aí vai te levar, como as primíparas, né? Elas, por serem mais jovens, elas têm uma maior exigência, uma maior necessidade nutricional, né? Elas são aí quase que adolescentes. O que vai acontecer é que elas nunca vão conseguir se alimentar adequadamente, tá? Então elas já vão iniciar a vida produtiva delas de leite, fornecendo aí uma quantidade mais baixa de leite, e também pode influenciar, né, lá no início da lactação, no fornecimento de colostro para as bezerras delas, né? Então as bezerras delas vão ficar lá com... não vão conseguir expressar toda a genética, né? Quando elas forem vacas, elas não vão conseguir expressar toda a genética, porque quando eram bezerras, não receberam um leite, um colostro com a quantidade adequada de nutrientes. É isso que acontece. Então a gente tem que separar novilhas, tá? As novilhas que pariram, primíparas, das multíparas. Apesar de que isso, né, não acontece muito aí, eu coloquei aqui, em sistemas de pastagem, né? Esse problema não é tão intenso, mas no confinamento tá? Então, quando você for fazer esse fornecimento, né, não pode mantê-las juntas, tá certo? Porque senão as mais novas não vão conseguir se alimentar adequadamente aí. Lá no coxo, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos transtornos metabólicos, tá? As doenças metabólicas principais aí nos bovinos de leite. Então vamos lá. As principais doenças metabólicas que a gente fala muito, né? Que a gente acompanha muito e vê muito nas propriedades é o quê? Cetose, a febre do leite e a acidose ruminal, tá certo? No caso da cetose, o que acontece, né? No caso da cetose, eu marquei aqui para vocês, ó, há uma desordem aí no metabolismo de carboidratos e gorduras. Então, há um excesso, tá? Há um incremento. E aí, o que acontece? O sangue desses animais, né, vai ficar... Quando você consome muita gordura, essa gordura é transformada em ácido, e ácidos graxos. E esses ácidos, o que eles fazem? Eles aumentam, né, a concentração na corrente sanguínea, e isso causa alguns efeitos indesejados. Não só nas vacas, não, na gente também, porque a gente também é mamífero. Olha o que acontece. Vai interferir na produção de leite, então a produção de leite reduz, tá? Então você lá, crente que estava dando excesso de concentrado no meio da lactação e no final, né? No período do metade lá dos 200 dias de parto da vaca até o finalzinho da lactação, você enchendo a vaca de concentrado para aumentar a produção de leite, o que vai acontecer? Vai reduzir ainda mais. Por quê? Porque isso interfere na produção do animal, né? E aí causa emagrecimento, tá? Causa a perda de fome. Então, com a perda de fome, ela não vai produzir. Se ela tem excesso, o sangue dela tá cheio de ácido graxo, o cérebro dela vai interpretar o quê? Tem muito alimento no sangue, não coma mais. Então, ela vai perder a fome, a anorexia. E daí a sua produção de leite vai caindo cada vez mais. E você enchendo a bichinha de concentrado, tá certo? E aí, gente, ocasionalmente esse excesso de acidez vai causar problemas neurológicos também. Então, a vaca pode apresentar comportamentos estranhos, tá? Então, se as suas vacas estão com comportamentos estranhos, observa ali como que está sendo feita a alimentação dela. E também pode haver casos de hipoglicemia, né? Isso aí vai o quê? Faltar energia, porque ela não está se alimentando, que o cérebro acha que ela tá muito bem alimentada, e aí pode haver desmaios, né? Ela fica desorientada por conta da baixa de circulação de açúcar no sangue, tá? Então, quando a gente fala aqui, vou passar aqui para hipocalcemia rapidinho.
quando a gente fala aqui da hipocalcemia, o que pode estar acontecendo aí, né? A vaca lá no pré-parto, ela precisa de uma dieta rica em ânions, tá? Eu não sei se todo mundo entende isso, dieta rica em ânions, né? Dieta, porque é um termo muito zootécnico, né? Mas ela precisa ali de uma dieta específica que a faça ter mais cálcio disponível no sangue. Então, o que essa dieta aniônica faz? Ela faz com que antes do parto a vaca tenha uma alta concentração de cálcio no sangue. E como é que isso acontece? Quando você fornece essa dieta... Oi, tchau! Gente, é minha mãe aqui saindo. Ao vivo, a gente tem essas coisas, né? Indo da igreja. Enfim, quando a gente tem uma alta na produção ali quando a gente fornece essa dieta aniônica, o que acontece? Essa dieta, ela retira o cálcio que tem nos ossos da vaca. Ai, mas ela vai ficar com osteoporose? Não, gente, calma. É tudo calculado ali, tá? É por um nutricionista, por um zootecnista, por um especialista, por um veterinário especializado em nutrição, tá? E aí, o que acontece? Essa dieta fornecida ali direitinha, calculado o peso do animal, tudo certinho, a raça, né? A quantidade que vai ser fornecido por dia, o quanto de gasto calórico que ela tem, que essa vaca tem. Vai ser retirada uma determinada quantidade de cálcio dos ossos, né? E esse cálcio aí, ele fica disponível no sangue. Então, quando a vaca for parir, né, ela não vai ter falta de cálcio no sangue, não vai ter hipocalcemia. Se você não fornecer essa dieta aniônica e você produz sua vaca produz muito leite, né, aí de 25, 30 litros para mais, o que pode ocorrer é que falte cálcio, né? Porque o leite, ele contém muito cálcio. Então, essa vaca, ela pode vir a ter hipocalcemia, uma baixa de cálcio no sangue, e isso vai causar uma série de efeitos aí drásticos que podem levar à morte dessa vaca, porque o cálcio, ele participa aí de funções essenciais no organismo dos mamíferos, como regulação de batimentos cardíacos, como coagulação sanguínea, né? E muitos funções renais, tá? Funções neurológicas, e aí fica difícil a sobrevivência com uma baixa quantidade de cálcio. Então, gente, as deficiências aí de cálcio, elas podem ser severas ou leves, tá? Então, é preciso que se fique de olho nisso, tá? Porque muitas das vezes não há ali como a gente observar, tá? E essa falta de cálcio, ela pode levar a problemas de fertilidade, a baixo rendimento de carcaça, quem trabalha com corte, né? A um crescimento mais lento, tá? Desses animais, se ainda forem primíparas, baixa produção de leite. E aí, um colostro de má qualidade, né, fornecida para o bezerro, a bezerra, e também pode inclusive levar à morte, né? É comum a gente ver aí em vídeos, tudo que os produtores rurais enviam, vacas que após parirem, a gente percebe que as vacas estavam ali no índice, um score corporal baixo, né, devido ao parto, é normal, e dias depois elas acabam morrendo, provavelmente por hipocalcemia, tá? Porque não foi feito aí um ajuste, né, nessa dieta do animal no período do pré-parto, lá com questão da dieta aniônica. E aí o que acontece é a hipocalcemia. E o que é a acidose ruminal? A acidose ruminal já é uma doença aí que ela tem uma evolução ou imediata, né, que a gente chama de aguda, ou uma evolução que ela fica ali um longo período de tempo, durante meses até anos, crônica, né? A gente chama de crônica. Então, qual é a causa da acidose?
É quase a mesma coisa lá da cetose, né? É uma ingestão que a gente chama assim de abrupta, uma ingestão assim muito rápida de quê? De alimentos ricos em carboidratos. Então, acidose e cetose são o quê? Excesso de ácidos, né? E aí, o que isso vai causar? Isso vai causar, alterações. Quando isso acontece no rumen, a gente sabe que dentro do rumen tem bactérias que fazem ali a conversão, né, de alguns nutrientes, fazem a fermentação, né, ali eita gente, da forrageira que o animal consumiu. E aí o que acontece? Olha o que acontece aqui, ó. A sua causa, né, já falei, se dá pela ingestão abrupta de carboidratos. E aí o que vai acontecer, né? Os quais fermentados no rumen produzem grandes quantidades de ácido lático, tá? Tchau, pai. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai alterar o funcionamento dessas bactérias que vivem ali, porque você está alterando, né, a condição ideal de vida deles. Quando você torna um ambiente muito ácido, ele fica hostil, ele fica inviável à vida de determinados tipos de bactérias e das bactérias que vivem lá no rumen, tá? E aí, o que vai acontecer? Prostração do animal, coma e, frequentemente, a morte, tá certo? E a acidose, ela tem aí um grande impacto econômico, porque ela geralmente acomete os animais que são mantidos em sistema de confinamento, onde a pessoa ou não acha necessário fornecer ali a forragem, né, ou a pastagem, a pessoa não acha necessário fornecer a matéria seca, ou então a pessoa fornece um excesso de concentrado, achando que isso vai levar o animal a ser mais produtivo, né, na questão do leite. E aí o que vai acontecer é isso, é que essa ingestão aí de carboidratos, excesso de carboidrato, excesso de concentrado, a gente tem muito excesso de concentrado onde? No confinamento, porque no pasto o animal consome concentrado do coxo e também pasteja, tá? E aí no confinamento, como fica só com concentrado, ou a matéria ali seca não é fornecida numa quantidade adequada, né? O que vai acontecendo? Esse excesso aí de ácido produzido no rumen, né? Ele vai causar um desbalanço ali no ambiente. E aí a vaca, ela não vai converter esse alimento em proteína para ela, né? Esse alimento ele vai ficar ali, provavelmente no rumen do animal. Essa quantidade altíssima de ácido lático, o animal perde a fome, fica prostrado, se sentindo mal, pode dar empazinamento, né? Quando o animal fica cheio de gases. E aí, pode levar também essa acidose a uma desidratação, né? Porque altera todo o funcionamento do organismo do animal. Ele não vai conseguir beber, não vai conseguir comer, tá? E aí vai acabar morrendo. Tá certo? Então, gente, é muito importante a gente fazer essa adequação alimentar, tá? Eu vou seguir aqui para não ficar muito extenso e agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o estresse calórico, sobre o metabolismo dos animais e a qualidade do leite. Então, em todas as fases aí, né, da vida do animal, a gente tem que investir no bem-estar, tá? Ele deve ser garantido. A qualidade de vida das vacas, das bezerras, das novilhas, dos tourinhos, quem trabalha aí com venda de touro, né? Tem muita gente que está na pecuária leiteira, mas pega os touros para venda, né? Para corte aí, para abate, enfim. A gente precisa investir, tá? No bem-estar deles. Por quê? Porque as vacas com estresse térmico, presta atenção nisso, hein? Lembra da Calforto, tá? As vacas com estresse térmico, elas comem menos. Você quando está com muito calor, quando você está
se sentindo mal, quando você está doente, você consegue comer adequadamente? Não. A maioria das pessoas não consegue se alimentar bem quando está se sentindo mal. E com os bovinos não é diferente, tá? As vacas com estresse térmico, o que é isso? Num ambiente muito quente, tem o estresse térmico para frio também. Mas aqui no Brasil nós não temos isso porque, especialmente aí as vacas holandesas, as vacas Jersey, suportam bem temperaturas baixas aqui para o nosso país. Aí, até em torno aí de 10, 15 graus, 0 grau no sul do Brasil, elas vão bem, tá? Então, é mais estresse térmico para o calor. As vacas com estresse térmico, tá? Que sentem muito calor, elas vão comer menos. E aí a ingestão de matéria seca, ela vai diminuir. E ela diminui dependendo da quantidade, né? Da temperatura que esteja no ambiente. Essa produção, ela pode se reduzir de 6% a 30%. Sendo que em temperaturas superiores a 35 graus, para as vacas holandesas, essa produção de leite ela pode até mesmo cessar, tá? Ela não vai conseguir produzir mais leite. Uma vaca, olá, Charles. Uma vaca holandesa, ela não vai conseguir produzir nada de leite numa temperatura acima de 35, 40 graus, tá? E aí, essa perda em torno de 6 a 30% com animais em desconforto térmico, né? Ela pode resultar em uma perda de leite de 15% até 20%. Então, você imagina produzir 100 litros de leite e desses 100 litros de leite, 20 litros não simplesmente deixarem de ser produzidos, né? Por conta de um ambiente inadequado. Tá? Então, isso é uma situação muito grave, né? Porque se você for colocar isso numa fazenda muito grande, por exemplo, não sei, 100 mil litros de leite, né? 20 mil litros de leite perdido. Ponha isso no papel Não põe, gente, não faz cálculo de um dia, não. Faz igual as empresas. Faz cálculo de perdas para o ano. E veja quanto que você vai perder de leite em um ano, deixando de dar atenção a essa parte do bem-estar animal, tá? E detalhe, hoje eu estou falando sobre metabolismo, mas o estresse térmico, ele impacta na fertilidade, ele impacta em aborto, em taxas de perdas de aborto, tá? Impacta, agora eu não me recordo o nome muito bem, mas ele impacta ali nos genes que estão sendo ativados ou inativados ainda quando essa vaca é um feto, tá? Então, uma mãe que esteja num ambiente inadequado, muito quente, atenção aí o pessoal que gosta de colocar vaca seca lá no pasto e trabalha com holandesa e deixa o animal lá num calor insuportável, muito cuidado com isso. Porque não são as vacas só que estão em lactação. Uma vaca seca, ela está prenha. E você deixar ela num ambiente muito quente, que está estressando ela, o que pode acontecer é que os genes desse feto, isso aí é um dado que foi trazido, eu estudei isso com o professor Marcelo Cecim, tá? Lá da Calmed. Eu estudei isso com ele, no treinamento sobre bezerras do futuro, né? Não, as bezerras são as vacas do futuro, tá? Eu fiz um curso com ele e a gente aprendeu isso, tá? Isso aí é um dado. Se você pega a vaca seca, prenha e deixa essa vaca no ambiente quente, só cuidando do bem-estar das vacas que estão em lactação, esses genes da produção de leite, eles podem ser desativados, tá? Lá na bezerra, que está sofrendo estresse dentro do útero da mãe. E quando essa bezerra vier a crescer, a ser uma novilha, uma vaca, ela não vai conseguir expressar geneticamente todo o potencial que ela tinha quando você comprou o animal lá certificado, né? Que te garantia aquela produção, né? Quando você comprou o sêmen,
né, que fez lá a avaliação genética, tudo certinho, ela não vai conseguir expressar. Daí você fala, poxa, eu comprei uma vaca já adulta, a vaca expressava bem, a vaca produzia bem, essa aqui é filha, eu utilizei um sêmen, né, escolhido lá, dedo, tudo certinho para produção de leite, e essa bezerra não deu. Muitas vezes pode ser por causa do ambiente que você forneceu quando ela ainda era um feto, um embrião, tá? Isso aí pode causar o desligamento de alguns genes por uma questão de estresse, né? Que ocorre no corpo da mãe, que isso aí vai causar alterações no corpo da filha, tá? Lá na estrutura do DNA, nos genes da filha. E essa bezerra, por mais que você forneça uma boa alimentação, bem-estar para ela, após o nascimento ou quando ela for uma novilha, ela jamais vai conseguir expressar todo o potencial genético que ela possivelmente venha a ter. Tá certo? Então, essa questão do bem-estar, isso é muito importante, tá? Aí, seguindo aqui. É importante que o produtor, ele mantenha um ambiente livre de fome. Então, não se esqueçam nunca, jamais, de fazer leitura de coxo, todos os dias. Tem muito concentrado, tem muito alimento sobrando, né? Tem muito feno, tem muito, não sei com que vocês trabalham aí, muita forragem fresca de sobrando, ponha menos. Não tá sobrando nada, ponha mais. Tem que sobrar sempre um pouquinho. Tem que sobrar ali 10 a 15% ali, tá? Tem que sobrar um pouco, não pode ficar vazio, porque isso vai ser um indicativo que o seu animal está passando fome. Imagina que você chegou na propriedade de manhã cedo, estava vazio, você saiu de lá às 5 da tarde. Há quanto tempo essa vaca está com fome? Entende? A gente tem que saber controlar isso aí, tem que fazer essa leitura de coxo, tá? O animal não pode passar fome, o animal não pode passar dor, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a dor é um processo que vai fazer com que ela se alimente menos, e isso vai baixar a defesa dela, né? A imunidade, o sistema de defesa, ela pode ficar mais propensa a doenças, né? Ela pode ficar ter uma produção de leite mais baixa porque não está se alimentando adequadamente, né? Pode ficar isolada dos outros animais, e tudo isso é prejuízo para o produtor. Imagina, a sua vaca está com dor, está no pasto, se isolou dos outros animais, ela fica mais vulnerável para predadores. Não se esqueçam disso também, né? Atenção aí o pessoal que trabalha com pasto, né? Estresse, né? Então, animal estressado, o animal, né? O animal, quando ele tá com estresse térmico, coloca aí no YouTube que vocês vão ver, né? Fica com a língua para fora, uma coisa assustadora, é uma coisa assustadora mesmo. Começa a salivar muito, aquela saliva grossa, né? Porque tá desidratado. É uma situação perigosa, né? Porque se a temperatura do corpo delas aumentar muito também, isso também pode levar à morte, né? Isso começa a dar uma série de alterações nas proteínas, nas células, e o animal ele acaba morrendo mesmo, tá? Então, gente, muita atenção com esse tipo de problema, tá? Principalmente aqui no nosso país, que ele é majoritariamente tropical, né? É quente e úmido. Quente e úmido no verão, quente e seco no inverno. Então, seguindo, é frio, né? Chamam de frio, mas na verdade é frio nada, é frio só à noite. De dia é quente do mesmo jeito. Então, vamos lá. No inverno. É fundamental também que a gente faça um manejo correto, né? Então, vou falar aqui um pouquinho sobre os pisos antes de terminar. Bônus aí pro pessoal, tá? Ó, quem gostou e quiser mais, comenta aí. Quem achar que eu falei alguma coisa que não ficou claro, também comenta pra gente tirar as dúvidas, né? E crescer juntos aí. As críticas são sempre muito bem-vindas aqui, tá? Não precisam ficar constrangidos. Quem tá aí no dia a dia da lida é diferente da gente que é extensionista,
né? O extensionista, ele chega com um monte de ideias, mas quem está na lida no dia a dia, né? O extensionista, ele visita propriedades, mas o produtor rural é quem está lá ali no dia a dia e quem conhece aí profundamente os seus animais, tá? Não somos nós, são vocês. A gente está aqui para ajudar com ideias, com novos conceitos, com coisas que estão sendo utilizadas em outras propriedades pelo mundo, pelo próprio Brasil. E vocês nos trazem a realidade dos seus animais, tá certo? Então vamos lá. O que eu ia falar aqui rapidinho? Quando há diminuição, reparem bem isso, gente, isso aí é um sinal. Quando você repara que a diminuição no ganho de peso das bezerras está ganhando abaixo do esperado, né? Tinha que ganhar 100 gramas por dia, 200 gramas por dia, 300 gramas por dia, está ganhando 50 gramas, 80. Quando há um atraso na reprodução, né? As suas vacas passam 2, 3 anos sem emprenhar. Gente, tá tendo muita mortalidade, muito aborto, né? O leite não tá com aquela qualidade que ele tinha antes. Presta atenção no manejo, tá? Presta atenção aí se não tá havendo uma má nutrição, se não está havendo algum tipo de doença, algum tipo de desbalanço no fornecimento de concentrado e no fornecimento de matéria seca que está impactando na saúde e produtividade desses animais. Por quê? Porque na realidade tudo isso no final está relacionado ao bem-estar, uma boa alimentação, um manejo adequado, pessoas pacientes trabalhando com as vacas, tá? Elas não podem ficar sendo submetidas a gritos, principalmente as de produção de leite, porque o grito estressa e assusta o animal e isso reduz a produção de leite. Na mulher isso seca, né? Seca o leite. E no animal, na vaca, reduz a produção, tá certo? Então, quando há todo esse tipo de problema, fica atento, porque tudo isso indica que algo não está bem. O que não está bem? Será que é o meu manejo na hora de levar as vacas para a ordenha? Será que é o ambiente que elas têm que passar até chegar à ordenha? Né? Um ambiente com muitas pedras, um ambiente com muitos pedregulhos. O que está acontecendo? Né? Será que eu estou misturando as novilhas com as vacas mais velhas? Né? Elas não estão conseguindo se alimentar direito. O que está acontecendo? Você tem que observar e anotar os dados. Porque se você só ficar falando que meus animais não estão produzindo direito, está baixando a produção, meu Deus, o que é isso? Isso não vai te trazer resultado. Você tem que observar e colocar no papel. Também não adianta você ficar usando aplicativo de gestão de fazenda se você não está sabendo interpretar esses dados. Não é simplesmente jogar o dado ali e falar, meu Deus, a taxa de concepção caiu. A taxa de serviço caiu. Caiu por quê? O que está acontecendo? Será que o inseminador está fazendo o procedimento correto? Será que ele está lidando com as ferramentas de inseminação de um modo correto? Será que ele está guardando o sêmen de forma correta? Como anda a vacinação dos meus animais? Tudo tem que ser levado em consideração, tá? Aqueles pontos principais da sua fazenda, você tem que observar esses indicadores e ver se a taxa de serviço está baixa. O aplicativo do seu celular não vai dizer se essa taxa está baixa, qual é o motivo de estar. Ele pode te dizer possíveis causas, mas o que está levando a uma baixa taxa de concepção, de serviço, ou prenhez, né, que é aí a concepção pelo serviço, né, o que vai te dizer isso é você olhar ali cara a cara com a sua vaca, coisa que o extensionista rural não pode fazer por você. Gente, eles estão encerrando aqui a minha chamada daqui a 25 segundos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês
é que deem atenção aos sistemas aí de integração com árvores, tá? Pastagem, com a desmama, tá? Como que vocês cuidam dos seus animais, um manejo propício, tá? E eu fico por aqui porque já vai encerrar, tá? A gente se vê na próxima live. Um abraço.